Os melhores avistamentos de OVNIs jamais relatados. Kösterbach, Alemanha. 2007. O avistamento ocorreu na segunda-feira, 14 de maio de 2007, na cidade alemã de Kösterbach, entre 1h e 1h50. Dois amigos, identidade oculta mediante solicitação, viram um objeto voador em forma de bumerangue no céu noturno claro, que voava muito baixo sobre um dos estaleiros de testemunhas. Inicialmente parecia uma nuvem em movimento muito rápida, desdobrou-se e inicialmente parecia transparente. Então, se pôde ver algumas pequenas luzes na parte inferior que naquele momento estavam acesas. Ele foi capaz de ver a nave inteira. Parecia ser de uma cor prateada com um forte efeito refletido como um espelho, parecia muito polido. Warwickshire, Inglaterra, 1999. Em 31 de março de 1999, tínhamos saído para uma refeição em um bar em uma pequena vila chamada Paiton, no interior de Warwickshire. Estávamos 4 no carro naquela noite, aproximadamente às 21h30. Saímos da casa pública do Leão Branco e voltamos para casa, viramos para o Fosse Way. Perto da vila de Monks Kirby e imediatamente notamos algumas luzes brilhantes à nossa frente. As luzes estavam a meia milha de distância e à saída da estrada à esquerda. Dirigimos paralelamente às luzes que agora estimam estar a apenas 30 metros de distância. Tínhamos diminuído a velocidade nesse ponto. Eu olhei para as 4 luzes que estavam seguidas, mas não no nível do chão. Eu diria que elas estavam inclinadas a aproximadamente 25% para o horizonte. Eu olhei para a luz na extrema esquerda. Essa luz era o lado mais alto da inclinação, com a luz da extrema direita sendo o ponto de ancoragem para o ângulo de 25%. Foi nesse momento que também notei uma quinta luz espúria menor apagada no lado esquerdo. Quando olhei para a luz final, pude ver um cruzamento de linhas um pouco como uma lente de semáforo. Ela pareceu pulsar muito rapidamente de forma digital, ou seja, desligando e não para cima e para baixo. Enquanto olhava para esta luz e, em geral, as luzes notaram uma forma começar a aparecer ao redor delas. As bordas pareciam o céu ondulando, mas elas e o corpo, creio, eram transparentes naquele momento. Eu tinha percebido que havia um objeto ali inclinado lentamente para cima da maneira mais peculiar, como um dirigível ou submarino. O objeto agora era sólido e totalmente materializado em uma forma triangular. A inclinação não era do centro da embarcação, mas da parte traseira, ou seja,
A extremidade traseira ficava onde estava e o nariz subia no ar. Era tão baixo que, se tivesse girado do centro da nave, a traseira teria atingido o chão. Percebi que a superfície parecia estar viva. Era como um lago de líquido cinza escuro semelhante a mercúrio. O líquido, embora inclinado, parecia bastante íngreme, como se houvesse ondas subindo e descendo a superfície. Como ondulações em um lago à brisa. No topo desse lago, havia linhas prateadas subindo e descendo a superfície. Eram como seções de caixas erguidas da superfície que se entrelaçavam como um labirinto antiquado. Pelotas, Brasil, 1996. Na manhã de 5 de novembro de 1996, Haroldo Westendorf decolou em seu avião monomotor da cidade de Pelotas, perto da ponta mais meridional do Brasil, para um voo recreativo de rotina do tipo que ele se diverte sempre que o tempo permitir. Naquela ocasião, ele estava no ar há apenas 12 minutos e estava voando a uma altitude de 5.000 pés sobre um grande lago a uns 8 quilômetros a sudeste de Pelotas quando viu à sua frente um enorme objeto aéreo. Eram cerca das 10h30 da manhã. Ele mandou um rádio para a torre de Pelotas para saber se eles podiam ver o objeto do chão. Eles confirmaram que o objeto estava visível para eles e pediram a ele um relatório de perto. Westendorf decidiu então voar o mais perto que pôde. Westendorf enfatiza que ele não acreditava em OVNIs e diz que isso explica sua disposição inicial de voar perto do objeto. Ele não sabia que poderia estar em perigo quando se aproximou do objeto. Ele percebeu que, em seus 20 anos de experiência em pilotagem, nunca havia visto ou ouvido algo assim, desde que ele treinou dublês nos Estados Unidos e também voou na França. Território de Yukon, Canadá, 1996. Era o último fim de semana de julho de 1996, aproximadamente 23h55. Sue e Sarah estavam a caminho de Whitehorse para sua casa nos Campos de Ouro a sudeste de Dawson City. Eles estavam viajando pela Ranker Road, em direção ao King Solomon Dome. Lá eles viram uma visão muito estranha. Eles não podiam acreditar nos seus olhos. Suspenso no céu havia algo gigante em forma de charuto. Tinha uma fileira de janelas retangulares e estava ali sentado, imóvel e com um ligeiro ângulo. Sue olhou para o relógio e lembra que as horas eram 1h50, mas também notou que o relógio havia parado. Depois de dirigir entre colinas e curvas redondas na estrada, agora podiam ver muito mais detalhes da nave que estava quase diretamente à frente deles. Eles notaram um enxame de pequenas naves zumbindo ao redor do objeto. Essas naves não haviam estado lá anteriormente. As naves menores pareciam luzes brilhantes, de 12 a 13 em número.
El Trigal, Havana, Cuba, 1995. No início da manhã de 27 de novembro de 1995, Samuel Rodolfo Barreiras estava trabalhando como guarda de segurança em um local chamado El Trigal, uma área urbana nos arredores da cidade de Havana. Enquanto estava dentro de seu abrigo, através da janela, ele notou uma luz brilhante se aproximando de sua localização do céu. Samuel assumiu que a luz era uma aeronave que estava tendo problemas e estava em risco de cair. Para sua surpresa, a luz logo se tornou um disco voador pairando acima do telhado de um dos edifícios. Enquanto admirava a nave, ele percebeu que estava completamente paralisado e não era capaz de mover um músculo. A nave exibia algumas manobras voadoras para descer ao centro de uma pequena praça que estava no meio deste complexo de edifícios onde Samuel estava aguardando. Lentamente, a nave desceu pairando meio metro sobre o chão. Devido ao choque, Samuel ainda não conseguia se mover, mas continuava vigiando pelas janelas enquanto a nave estava parando. Ele não viu nenhum trem de pouso. O OVNI estava flutuando meio metro sobre o chão completamente imóvel. 1 minuto se passou e uma escotilha se abriu da parte inferior da nave. Essa porta ou escotilha não era inicialmente visível ou perceptível por Samuel. Uma entidade emergiu do interior da nave. Samuel o descreveu como um humanoide na figura, com mais de 1,80 m de altura, mas com base em seu movimento mecânico, ele supôs que fosse algum tipo de robô. A entidade caminhou da nave na direção do local onde Samuel estava parado. Samuel estava com medo e tentou quebrar um pedaço da janela para usar as peças como arma de defesa, mas era impossível devido à paralisia que ele estava sofrendo. Felizmente, a quase 10 metros da localização de Samuel, a entidade fez uma curva em uma direção diferente e decidiu inspecionar outra área. Samuel observou essa entidade cuidadosamente. Vestia uma roupa escura justa que parecia muito brilhante. Ele notou o formato incomum de sua cabeça e tinha grandes olhos escuros. Ele disse. Samuel afirmou que não tinha certeza, mas seus olhos pareciam um diafragma de câmera. A entidade permaneceu parada por mais de 15 minutos enquanto movia a cabeça em uma direção diferente, olhando em volta. Depois refazia seus passos de volta ao local da embarcação e embarcava nela. Braunschweig, Alemanha, 1993. Na noite de 8 a 9 de março de 1993, Erwin Lohr, um artista e ex-piloto militar, estava dormindo em sua casa de família em Braunschweig, no centro-norte da Alemanha. Por volta das 12h30, ele de repente acordou com uma dor aguda na região da coluna vertebral. Tomei imediatamente um comprimido analgésico e me deitei novamente, contou ele ao Dr. Peter Hartwig, um investigador de OVNIs. Enquanto isso, minha esposa também acordou simultaneamente. De repente, ouvimos um zumbido claro vindo do céu. Após 3 ou 4 segundos, esse ruído, que parecia metálico, como se produzido por uma força centrífuga, ficou mais alto e pela janela do quarto vimos um objeto brilhante e redondo, estacionário, a uma altura de cerca de 10 metros.
Acima das bétulas ao leste, havia uma lua cheia na época, mas, apesar disso, nosso quarto e terraço do lado de fora eram iluminados por algo ainda mais poderoso que a luz da lua, uma cor branco-azulada como a iluminação de neon, ao mesmo tempo. Ambos sentimos um gosto metálico estranho em nossas línguas. Até então, eu mal havia pensado um pouco nos OVNIs. Mas agora estava bem claro para mim que estava olhando para um objeto voador desconhecido. Disse a minha esposa: "Olha, veja o que é. Eles vão pousar aqui." Sendo um ex-piloto de caça, eu queria, é claro, ver o que estava acontecendo, mas quando tentei me levantar, descobri que não conseguia me mexer e para minha esposa, era a mesma coisa também. Nossos dois gatinhos, que dormem no pé da cama, estavam sentados ali, ambos em pé, parecendo como se tivessem virado pedra. Enquanto isso, a janela do nosso quarto estava sendo banhada, ligada e desligada por um feixe de luz amarelo aparentemente descendo de cima. Não fiquei assustado porque estava completamente encantado. De fato, se é que havia alguma coisa. Meu sentimento era bastante irritante porque eu estava imobilizado e incapaz de chegar à janela, mas depois, minha esposa também estava imóvel. A estranha aparição durou cerca de 40 segundos ou mais. E então a luz vívida terminou abruptamente. Então, cerca de 30 ou 40 segundos depois, vimos o OVNI sobrevoar a janela do nosso quarto na direção oeste e desaparecer simultaneamente. North Bergen, Nova Jersey, EUA, 1986. Em 6 de julho de 1986, o investidor de Wall Street Ron Lee e a artista Ninetta Napp saíram na varanda de seu apartamento no edifício Stonehenge em North Bergen, Nova Jersey, para assistir o pôr do sol no horizonte de Nova York. Naquela noite, imediatamente, Ron notou um objeto incomum pairando sobre o rio Hudson e apontou para Ninetta. O objeto estava imóvel e nenhum deles conseguiu descobrir o que poderia ser. O objeto era grande, metálico, de forma oval e coberto com uma cúpula. No fundo, havia 3 conjuntos de luzes gêmeas. Alenquer, Portugal, 1982. Na manhã de 2 de novembro de 1982, o capitão Júlio Miguel Guerra, um instrutor de voo do Esquadrão da 101 Força Aérea de Portugal, pilotava um esquilo DHC-1 para um treinamento acrobático. Por volta das 10 horas e 50 minutos, a uma altitude de aproximadamente 5.000, ele notou abaixo, à esquerda, perto do chão, outra aeronave. Este avião parecia ter apenas uma fuselagem, não tinha asas e não tinha cauda, apenas uma cabine de comando e era de forma oval. Para investigar, Guerra virou o avião 180 graus para a esquerda, a fim de seguir e identificar esse objeto, que estava voando para o sul. De repente, o objeto subiu diretamente à sua altitude de 5.000 pés em menos de 10 segundos, a princípio com alguma instabilidade, oscilações, movimentos oscilantes e depois estabilizou-se permanecendo imóvel. Esse objeto parece ser um disco metálico composto de 2 metades, uma parte superior e outra parte inferior, com algum tipo de faixa ao redor do centro, brilhante, com uma parte superior refletida no sol.
Nova York. 1981 Em 5 de setembro de 1981, por volta das 22 horas da noite de sábado, em Corona, Queens. Pelo menos 10 pessoas disseram ter visto um OVNI em forma de sino com luzes multicoloridas emitindo um sinal sonoro enquanto pairava no céu de Nova York. O objeto pairava sobre um bloco de cortiço. Livingston, Escócia, 1979 Em 9 de novembro de 1979, aproximadamente entre as 10 horas e as 10 horas e 30 minutos, Taylor, que trabalhava na Livingston Development Corporation, e estacionou sua caminhonete na beira de uma estrada com a intenção de examinar o progresso de algumas pessoas, incapaz de acessar a floresta de caminhão. Taylor e seu cachorro entraram na floresta a pé por um dos caminhos florestais que levam ao Deckmon, ao entrar em uma clareira a aproximadamente 500 metros de seu caminhão. Taylor viu o que ele descreveu como um grande objeto totalmente imóvel e silencioso, pairando acima do chão da floresta. Ele estimou que o objeto tinha cerca de 6 metros de diâmetro. Maniwaki, Quebec, Canadá, 1972 Em uma data não especificada no final do verão ou no outono de 1972, uma testemunha que insiste em permanecer não identificado estava caminhando perto do lago Maniwaki, na província de Quebec, no Canadá, quando encontrou um enorme objeto em forma de cone, aparentemente apoiado no chão ou pairando no ar. Era de tamanho muito grande, de 15 a 30 metros de altura e, quando ele apareceu, começou a subir. Ele rapidamente abriu a câmera e tirou uma foto da aeronave estranha em filme negativo em preto e branco, que continuava subindo em direção às nuvens acima. Mendoza, Argentina, 1971 O avistamento ocorreu em 24 de maio de 1971, a partir de uma cirurgia de dentista no primeiro andar de um prédio na calle Pedro Molina, bem no centro da cidade de Mendoza, com uma ampla vista em direção ao sul, estendendo-se como até aos passeios do bairro civil. Observamos, na direção do círculo militar distante alto no céu, um objeto não identificado, afirmou o Sr. Júlio Soares Mazal. Fiquei sozinho na cirurgia do dentista, enquanto o Dr. Walter Griol correu para pegar alguns binóculos, retornando no momento em que o objeto estava desaparecendo. Sudeste da França, 1968 Durante a segunda parte da noite de 1º de novembro até a manhã de 2 de novembro de 1968, o Dr. X estava dormindo em seu quarto quando foi acordado pelos barulhos de seu filho de 2 anos. Ele não estava chorando, vendo que a esposa ainda estava dormindo. O doutor levantou-se com alguma dificuldade sem acender a luz e atravessou o corredor de um cômodo para outro. Nesse ponto, ele percebeu, embora não prestasse atenção,
que uma tempestade parecia iminente, ele encontrou o filho em pé no berço, exclamando e apontando muito animado para a janela. As persianas das janelas eram do tipo sólido e fechadas, mas as pequenas aberturas na parte superior e nas laterais permitiam que o médico visse a luz intermitente do que ele inicialmente supôs serem relâmpagos, enquanto ele acendia a luz da sala. Parecia que havia um forte vento soprando sobre a casa, enquanto a chuva batia contra as paredes, os azulejos e as cortinas. Curioso sobre os flashes de luz, o médico decide investigar sua fonte. Olhando através de uma das janelas, viu o que pareciam ser dois objetos luminosos idênticos, o da direita parecendo um pouco menor e um pouco acima e atrás do outro. Lago Falcão, Manitoba, Canadá, 1967. O avistamento ocorreu no sábado, 20 de maio de 1967, em uma área próxima ao Lago Falcão, Manitoba, Canadá. Cuba, 1967. Um dia, em março de 1967, os operadores de interceptação em espanhol do destacamento A, localizado na Estação Aérea Naval de Key West, na Flórida, ouviram os controladores de radar de defesa aérea cubanos relatarem um bogey não identificado que se aproximava de Cuba a partir do nordeste. Vitória, Austrália, 1966. Às 11 horas da manhã de quarta-feira, 6 de abril de 1966. Uma turma de estudantes e um professor da Westall High School estavam praticando esportes na oval principal quando um objeto, descrito como sendo um ofício cinza em forma de pires com um leve tom de roxo e cerca do dobro do tamanho de um carro de família, foi visto. Segundo as testemunhas, o objeto desceu Hampton Falls, New Hampshire, Inglaterra, 1966. Em 29 de março de 1966, aproximadamente às 16 horas e 15 minutos. Benjamin Brackett, 10 anos, passeava com seu cachorro dálmata em um terreno de madeira atrás de sua casa em direção a um pequeno lago. Ele percorria esse caminho algumas vezes por semana. Ao sair de uma estrada acidentada da floresta para um caminho que levava a uma longa cordilheira arborizada, ele notou algo prateado no topo da cordilheira, que ele primeiro pensou ser um fardo de radar preso nos galhos de uma árvore. Ele se moveu para o caminho e pôde ver que parecia ser uma massa aproximadamente esférica de material de prata triturado afixada no topo de uma haste de prata vertical que se destacava do que parecia ser o topo de uma caixa, cerca de 120 pés de distância. Enquanto se aproximava, a haste de prata podia ser vista claramente. Tinha a mesma espessura de um lápis e cerca de 1,5 metros de comprimento. Benjamin Brackett tentou se aproximar. Foi quando o objeto, em uma velocidade anormal, desapareceu diante os seus olhos, vindo aparecer da parte oposta onde ele estava.
Socorro, Novo México, Estados Unidos da América, 1964, em 24 de abril de 1964, aproximadamente às 17 horas e 45 minutos, o policial Lone Zamora começou a perseguir um veículo em alta velocidade ao sul da cidade. Ele então diz que ouviu um rugido e interrompeu sua busca para investigar. Ele sabia de uma barraca de dinamite nas proximidades e decidiu dar uma olhada para ver se era a fonte do barulho. Ele também notou uma chama no céu. Ele disse que era uma laranja azulada e parecia estar descendo. Ele diz que não conseguiu se concentrar nisso porque estava prestando atenção na estrada. Uma parte da estrada de terra era muito íngreme e ele teve problemas para superá-la. Quando chegou ao topo da colina, notou um objeto branco no chão no deserto e duas pessoas de macacão perto dele. Ele disse que o objeto parecia oval e branco. Ele pensou que poderia ser um acidente de carro, então ele correu pela estrada para ajudar. Ele ligou para despachar para que soubessem que ele estaria ajudando em um acidente de carro. Foi quando ele pôde ver que não se tratava de humanos, mas de seres humanoides com braços longos e deveriam ter quase 3 metros de altura. Blenheim, Nova Zelândia, 1959, na manhã de 13 de julho de 1959, às 5 horas e 30 minutos. Eileen Moreland acendeu a luz do ordenhador e atravessou um cercado plano cercado por árvores para trazer o pequeno rebanho de vacas para a ordenha, com uma tocha na mão. Era uma manhã escura, fria, sem vento, com uma espessa camada de nuvens estimada em 2.000 pés. Ela então viu que havia uma luz verde brilhante entre as nuvens, o que a intrigou porque era o lugar errado para a lua. Quando ela chegou na metade do prado, viu duas grandes luzes verdes, como olhos, cercadas por um círculo laranja, acendendo na nuvem e caindo rapidamente. A preocupante luz verde iluminava toda a campina. Ela olhou para as mãos e viu que também estava banhada nesse brilho verde e pensou que não deveria estar aqui. Ela então correu entre as vacas banhadas pela luz verde para um grupo de pinheiros do outro lado do prado e ficou lá para observar. Minutos depois, 8 vacas foram abduzidas pela nave depois de alguns segundos desaparecerem numa velocidade inimaginável. McMinnville, Oregon, Estados Unidos da América, 1950, às 19 horas e 30 minutos de 11 de maio de 1950, Evelyn Trent estava voltando para sua casa depois de alimentar os coelhos em sua fazenda. A senhora Trent e seu marido Paul moravam em uma fazenda a aproximadamente 15 quilômetros de McMinnville, perto de Sheridan, Oregon, antes de chegar à casa. Ela alegou ter visto um objeto metálico em forma de disco, em movimento lento, indo na direção nordeste. Ela gritou pelo marido que estava dentro de casa, ao sair de casa. Ele afirmou que também viu o objeto. Depois de um curto período de tempo, ele voltou para a casa deles para obter uma câmera e conseguiu tirar 2 fotos do objeto antes que ele fugisse para o oeste.
Kentucky, Estados Unidos da América, 1948, 4P-51 da Guarda Nacional de Kentucky haviam sido aterrados na base aérea do Exército de Marietta, na Geórgia, em 30 de dezembro de 1947. Uma semana depois, alguns guardas do Kentucky se ofereceram para levar os 4 caças de volta à sua base no campo aéreo de Stanford, no norte do Kentucky. O líder dessa missão de balsa era o capitão Mantell, que apresentou um plano visual de voo para a viagem ao norte e por volta do meio-dia de 7 de janeiro de 1948. Decolou de Marietta em seu avião de guerra Mustang, liderando 3 outros caças semelhantes. Incrivelmente, ele avistou um OVNI de dentro do objeto voador. Saiu um veículo parecido como um funil e iniciou a voar ao redor de seu aéreo. O capitão Mantell recebeu uma carga elétrica do objeto misterioso e morreu na hora. Os outros pilotos presenciaram o acidente e tentaram ir atrás do objeto, mas esse desapareceu numa velocidade jamais vista.